Vamos para o nosso próximo assunto. O governo afirmou hoje que vai abrir um novo edital para compra, para importação, na verdade, de mais de 36 mil toneladas de arroz. Esse total representa a quantidade que faltou no pregão realizado hoje, depois de decisão da Justiça permitir que o produto fosse importado. A reportagem, confira primeiro, é de Carol Rosito. O preço final do leilão praticamente não variou. A Conab pagou R$ 5,00 já previstos por quilo, que chegará ao consumidor final tabelado e mais barato, por R$ 4,00. Os produtos têm como destinos o Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Até setembro, estes estados receberão 263 mil toneladas do produto ao custo de R$ 1,3 bilhão para o governo. A origem do arroz ainda será divulgada, já que o arremate foi feito por uma empresa brasileira que fará a importação e terá 5 dias para comprovar a compra e o país fornecedor. O governo comemorou o resultado e já anunciou um novo leilão para arrematar mais 36 mil toneladas de arroz. A importação gerou protestos dos produtores brasileiros que afirmam não haver risco de desabastecimento. Alegam ainda que a intervenção federal vai desestruturar a cadeia produtiva do país e causar prejuízos aos produtores nacionais. Nesta quarta-feira, a Justiça Federal de Porto Alegre chegou a suspender o pregão. A decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal, que atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União. E poucas horas antes do leilão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu 5 dias para que o governo dê esclarecimentos sobre a medida. A Procuradoria-Geral da República também deverá se manifestar. Em Arroio do Meio, uma das cidades mais devastadas no Rio Grande do Sul, Lula anunciou novos investimentos. Após pressão de setores produtivos e do governo do estado, o presidente assinou uma medida provisória que busca preservar empregos. Serão pagas 2 parcelas de um salário mínimo cada para trabalhadores formais a um custo estimado para o governo de R$ 1 bilhão. Outra MP amplia o número de beneficiados com o Auxílio Reconstrução no valor de R$ 5 mil para cada família. Na cerimônia, sem a presença do governador Eduardo Leite, Lula disse que Paulo Pimenta continuará no Rio Grande do Sul à frente da Secretaria Especial da Presidência por tempo indeterminado. E vocês têm o Pimenta aqui que vai ficar aqui até a gente resolver o problema. Quando tiver mais problema, eu levo o Pimenta embora para Brasília para ele cuidar da vida dele e me ajudar na comunicação. Bom, aí é imperdível a piada, né? Se o Pimenta perguntou para o chefe dele, Lula, quanto tempo o chefe dele acha que ele vai precisar ficar lá. E a ideia que a gente tem da devastação que o Rio Grande do Sul sofreu é que o Pimenta, que é gaúcho, muito orgulhoso do estado de origem dele, provavelmente vai passar o resto da vida dele lá no Rio Grande do Sul, ajudando o pessoal a se recuperar. Merecem mesmo todo tipo de ajuda. Eu queria separar em 2 aspectos, Caio, a conversa a respeito do que a gente acabou de ver na reportagem da nossa Carol Rosito e ir para a questão do abastecimento de arroz e da capacidade que o governo tem de agir positivamente. Positivamente, eu digo, ao mesmo tempo que ele consiga fazer com que as pessoas não passem necessidade básica, que é ter comida no prato, ao mesmo tempo ele não causa distorções num setor que põe comida no prato das pessoas. O governo está conseguindo isso? William, alguns pontos importantes. Deixa eu falar um pouquinho, me desculpa, mas nós, quando tudo aconteceu, nós tínhamos um temor enorme, porque cerca de 80% da colheita de arroz já tinha sido feita. Havia uma preocupação se, de repente, isso teria ficado embaixo d'água, e aí começa aquela conversa, ninguém foi verificar isso. Ninguém foi consultado, tudo foi feito sem consulta. Quando os produtores do Rio Grande do Sul começam a mostrar que não havia essa necessidade e o governo toma a decisão de fazer isso, independente do posicionamento das entidades de classe, como a Associação Brasileira dos Produtores de Arroz, a CNA entra com uma ação no Supremo para não deixar isso acontecer, né? Então, esse movimento que está tendo a função disso também. Então, vejam, a gente acabou de falar de CNI entrando no Supremo, agora estou falando da CNA entrando no Supremo. Alguma coisa de falta de diálogo está acontecendo profundamente. Eu queria só lembrar o seguinte, William.
E eu achei, viu, Thaís, que nunca mais na minha vida profissional eu ia pensar em ter preço tabelado. Preço tabelado, o arroz vai ter um saquinho com o nome de governo federal. Nós, na propriedade da família, tínhamos um burro preto, gordo, que chamava governo. Eu não achei que eu ia ver isso de novo, sinceramente não achei que eu ia ver isso de novo. Preço tabelado, com estoque para consumo, com impacto tremendo na desorganização da cadeia. Eu vi hoje um produtor com a terra preparada lá no Rio Grande do Sul, dizendo, gente, eu estou preparado, agora eu vou plantar como? Como é que eu vou plantar? O que vai acontecer com esse arroz? Enfim, William, péssimas notícias, horríveis também. Tem uma informação do Fernando Nakagawa, nosso analista aqui, que conversou hoje com a Conab, que parece que o governo vai vender o arroz para os varejistas com preço abaixo de R$ 4,00. Ou seja, vai vender com lucro, os varejistas vão poder ter algum lucro na operação, porque o governo comprou por 5, vai vender para os consumidores por 4, mas vai vender por menos de 4 para os varejistas. Porque o preço que os varejistas terão que respeitar é 4. É 4, exatamente. Okay. Então, assim, por querer ou sem querer, os varejistas vão ter lucro e os produtores de arroz vão ter prejuízo. Ou seja, é mais uma contradição que demonstra isso que você está trazendo aqui, que foi uma decisão que o governo tomou ou sem ouvir ninguém. Eu não sei se a decisão foi não queremos ouvir ninguém, mas também não precisava atender telefone, porque a gente está tratando disso aqui todos os dias. Vocês têm dito isso publicamente, as frentes parlamentares no Congresso têm dito isso, os produtores têm falado abertamente, em voz alta, do perigo dessa decisão, mas o governo está, né, nada freou a decisão do governo. Pelo contrário, a Conab já anunciou hoje que está se preparando para um próximo leilão. Jussara, desculpa. Prossiga, Caio, prossiga e depois eu passo a palavra para a Jussara. Por favor, Caio. Só um ponto que eu acho interessante. E, Thaís, com risco de micar esse arroz, porque vai ter um sabor que a população não gosta, viu? Ainda tem essa. Jussara, é um clássico aí para você, repórter política, né? Nós temos a presença do ministro da Agricultura, do Carlos Fávaro, que é uma dessas pontes que se tentou estabelecer com um setor vital para a economia brasileira, o setor da produção de grãos e proteínas. Ele foi muito vocal na história do arroz, de dizer que sim, que era necessário fazer isso. Onde está essa, já que você falou tanto disso, Jussara, e você se ocupa disso todo dia, onde está essa, digamos, essa capacidade ou essa articulação do pensamento político em relação a uma medida desse tipo? Veio da agricultura, veio da Casa Civil, vem do próprio presidente da República. Onde que se dá a gestação política dessa medida? Olha, William, o que a gente observa aqui nessas tratativas dessas medidas, que elas acabam indo na contramão do que o governo diz que quer se aproximar do setor do agro. E vem uma medida que contraria totalmente ali o que a gente está vendo ali aos setores produtivos. Bem, é uma medida que passa pela Casa Civil, passa muito também pelo que entende o próprio presidente Lula, e aí tem o apoio do ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura. Então, essa é uma gestação ali. Mas eu estava ouvindo vocês e eu também tenho essa sensação que está faltando diálogo. Porque em que momento não foi debatido isso? Porque a sensação que se tem é que não foi debatido. Em que momento acharam que isso não teria um impacto que está tendo essas reações negativas no momento em que o governo precisa melhorar, inclusive, a sua aproximação, a sua articulação, né, e até mesmo a sua avaliação perante o setor produtivo. Então, tem um estranhamento disso, não apenas de quem dá a ideia, mas de quem banca a ideia. E aí, claro, fica a própria presença do ministro da Agricultura, já que é responsável pela área, de vocalizar tudo que o governo tem nesse sentido. Mas não é um projeto de um homem só, possivelmente. Caio, eu acho fundamental a gente colocar alguns dos argumentos que sustentaram digamos, essa ação do governo de importação de arroz. Um dos argumentos é que havia necessidade, ia faltar. O outro argumento era necessário combater movimentos de especulação, inclusive dos próprios produtores na região. Em que medida esses argumentos procedem e têm validade? William, é muito interessante comentar com você que
eu vou contar uma historinha muito rápida. O William Abag colocou lá uma série de enfermeiros, enfermeiras em algumas regiões, algumas que têm prefeito do PT, que estão devolvendo as enfermeiras, que são muito úteis, porque diz que não tem dinheiro para pagar o hotel delas. Por outro lado, tem o próprio PL também, que é um partido complicado, que também não está precisando de ajuda. Nós estamos vivendo uma coisa horrorosa. Está se politizando tudo, tudo. Essa discussão do arroz é política. É feio, é triste, mas é isso. Não há diálogo, não há lógica, é uma coisa absolutamente 100% política. Que chance, por favor, Thaís, William. prossiga. Não, eu só queria ressaltar aqui que é uma coisa que a gente ainda vai conviver, esse problema do arroz, por muitos meses, porque a Conab comprou hoje e o arroz vai chegar até setembro, né? Eu tenho conversado com os agricultores do Rio Grande do Sul e perguntado assim, mas escuta, em setembro, quando o arroz chegar, certamente o mapeamento da crise do Rio Grande do Sul já vai estar 100% feito, pelo menos no que diz respeito ao arroz, isso eles têm dito, e qualquer percepção de falta de grão nos mercados já vai ter sido superada. Eles me mandaram hoje e ontem foto, né, os produtores me mandando foto do preço do arroz vendido lá no Rio Grande do Sul já a R$ 5,00 o quilo. Ou seja, o governo comprou a R$ 5,00 e já tem arroz sendo vendido por R$ 5,00 na prateleira dos supermercados. Então, os fatos e o desenrolar dos dias vão mostrando, vão corroborando o erro que a gente vem chamando a atenção aqui. Mas nós vamos continuar falando mais tempo do arroz. Ele não vai esfriar tão cedo. Jussara, deixa eu virar nosso foco um pouquinho para o outro aspecto da reportagem que a gente viu inicialmente nesse segmento do WW da nossa Carol Rosito, que é sobre a postura do governo federal em relação à necessidade de ajuda que o Rio Grande do Sul tem. Qual é a avaliação no Palácio do Planalto? Trata-se de uma grande operação também de marketing, o que do ponto de vista da política até certo ponto é legítimo, mas como o Caio levantou, prejudica qualquer tipo de ação coordenada a longo prazo. Qual é a avaliação que o Palácio do Planalto faz dessa sua operação? Ele acha que está indo bem? Olha, William, a avaliação deles é que a percepção do que o que está sendo feito no Rio Grande do Sul só vai ser de fato sentida daqui a alguns meses. Eles acham... Estava conversando com alguns integrantes do governo que eles me falaram, isso vai demorar um tempo ainda para as pessoas perceberem e entenderem tudo o que está sendo feito. E por quê? Tem uma tragédia muito grande, as pessoas ainda sentindo os impactos, afinal de contas, as pessoas perderam tudo, suas casas, empregos, tudo que elas conheciam deixaram de existir, né, para boa parte da população. Então, eles têm essa consciência, mas estão insistindo nisso. Tanto que a declaração hoje do presidente Lula de que o ministro Pimenta, né, Paulo Pimenta, que foi destacado ali para ser o ministro da Secretaria Extraordinária da Reconstrução, ele disse que ele vai ficar ali por tempo indeterminado, até resolver a questão. Por outro lado, como você disse, tem muito uma questão, uma operação ali de marketing e de disputa com o governo estadual. E eu chamo a atenção por um detalhe também da reportagem da Carol Rosito, que o governador Eduardo Leite não estava nesse anúncio hoje, dessa medida para manutenção de empregos. Isso mostra que o clima anda bem azedo entre governo federal e governo estadual. Embora publicamente eles tentem dizer, olha, estamos todos juntos. Porque sabe também que assumir uma briga neste momento também vai ter os seus custos políticos pela exploração de uma tragédia no tamanho que a gente viu no Rio Grande do Sul. Então, vai ter muito desenrolar disso e esse clima azedo fica muito nos detalhes. Só para resumir aqui rapidamente, ontem o governador do Rio Grande do Sul esteve aqui, o Eduardo Leite, queria se encontrar a sós com o presidente Lula, não conseguiu, ficou um clima muito ruim. Aí Lula convida Leite para voltar para o Rio Grande do Sul no avião presidencial. E aí o Leite não vai nesse anúncio que era importante. Então, os gestos, eles dizem muito mais do que eles estão ali, quando eles pretendem dizer publicamente o que eles estão sentindo. Então, vai ser um clima aí que a gente vai acompanhar também ao longo desses meses. Caio, por último, que nós estamos fechando esse segmento do WW, você
a entidade que você preside e aqui representa na nossa conversa, evidentemente tem uma ideia capilarizada do que está acontecendo com o setor agrícola no Rio Grande do Sul, depois dessa devastação, especificamente no setor agrícola. Não conseguimos, eu estou falando Brasil como conjunto, criar um estado maior de crise. Nós temos vários estados maiores de crise, o que a Constituição, de certa maneira, nos impõe por causa de sermos uma república federativa. Mas, por outro lado, não ter uma coordenação central, que é o que parece que não acontece até agora, há uma coordenação no governo federal, uma coordenação no governo estadual, as várias agências, aos municípios. Como que isso está sendo visto pelo lado do produtor diretamente afetado? Muito mal, William. A sensação de todos, a gente conversa muito com eles, é de absoluta descoordenação e, mais do que isso, geração de crise. Não estamos cuidando da outra crise, não estamos cuidando do problema maior, a gente está gerando crise atrás de crise. No agro, aonde esse pessoal foi absolutamente massacrado nessa... Gente, não tem áreas que vai precisar de muito tempo para voltar a ter terra, porque ela foi lavada completamente. E a Thaís foi muito feliz quando comenta sobre as fotografias que ela recebeu. Eu também recebi, sabe, Thaís? Só que eu recebo com um comentário do pessoal dizendo, olha, já estou com a terra pronta, preparada para estar plantando. Agora, como é que eu vou fazer isso se isso vai acontecer, que é quando setembro vier, né? E isso vai acontecer. Ou seja, William, descoordenação total é uma coisa muito triste, muito lamentável. Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, o nosso agradecimento pela sua disposição de participar do programa e boa noite, Caio. Obrigado, um abraço a todos, boa noite. Jussara, muito bem-vinda aqui ao WW, volte sempre. Boa noite para você em Brasília. Obrigada. Thaís, nem preciso dizer isso, né? Não senti tua falta. Eu estou sempre, eu não saio. Que bom.